Agora, quando vai passando caminhão, ônibus, não sei o quê, então, o que acontece? As telhas, que eram aquelas telhas grandes, que tem que mandar fazer a telha, não se fabrica mais. Com a vibração, elas deslizam. E daí dá goteira. Além disso, vamos dizer assim, tem todo o madeiramento, porque a telha, você, na época, aquelas telhas, e mesmo que mandasse fazer a telha, e mesmo que achasse a telha, teria que daí reforçar, não sei como que está, pergunte para o Adelmir, talvez tivesse que internamente, eu tenho a impressão que no museu foi feito isso, deve ter qualquer estrutura de aço, alguma coisa, porque senão não segura. Então, quando viu o problema, não tinha como resolver o problema de imediato. Por isso que a sociedade mantenedora não saiu falando, ela falou o que vai poder fazer. Então, houve uma orientação, porque a Belmira era uma pessoa assim, muito consciente, muito uma profissional com muito boa formação. Então, ela percebeu que não podia praticamente colocar alguma coisa que descaracterizasse o todo. Então, seria colocado o beiral, seria praticamente restaurado, aproveitando as telhas que podia. E no meio seriam colocadas umas telhas leves, tipo Eternite, para depois, aos pouquinhos, ver o que iria fazer, porque você tem que ter aula, tem que manter o prédio, porque exatamente a gente que estava lá, a gente tinha preocupação de que não deteriorasse, porque você sabe, uma parede de taipa, se dá um furinho e você não restaura, daí vai caindo tudo. E a parte interna do prédio, do que a senhora se lembra? Ainda existiam características relativas ao período? Não, existiam, porque eram paredes e taipas, tudo, mas era como aconteceu com o Carlos Porto. Tinham sido, vamos dizer, talvez se fosse, porque lá no Carlos, onde era lá o Carlos Porto, no Casarão, então, por exemplo, claro que não tinha, a única coisa que tinha, assim, que conservou sempre, e sempre ficou muito bem conservada, era o Salão Nobre. Tinha, inclusive, até a pintura, tudo guardava a característica, aquele salão, que era o salão de festa, que, por exemplo, quando, no tempo da escola normal, existia um orfeão, as pessoas iam cantar, ficava todo, né, e que tinha um piano. Então, aquilo se conservava. E outra coisa que eu esqueci, tá vendo? E de tarde tinha o conservatório musical, que funcionava ali. Então, quer dizer... Ligado também à mantenedora, ao próprio colégio. Isso, ligado também à mantenedora. Então, olha... obra mesmo da mantenedora. Obra mesmo também da mantenedora. Então, também não se foi noticiado que estava deteriorado ou feito uma coisa assim, porque não teria problema. Quem iria ver que não estava com as mesmas características lá em cima, só se passasse de helicóptero ou de avião. Eu acho que eu expliquei um pouco. Sim. Tá ótimo. Com relação ao conservatório, as atividades também eram livres? Tinha uma atividade livre para os alunos ou era aberta a toda a população? Era só para os alunos? Existia um controle administrativo do conservatório pela administração da escola ou ele funcionava de modo autônomo, ocupando só o espaço no sentido... Não, o conservatório musical, porque naquela época era só piano. No conservatório, outros instrumentos, eu não lembro que... então, tinha o curso de piano, porque já era uma tradição muito antiga, as pessoas, assim... digamos assim, das famílias mais tradicionais, as filhas eram tocar piano, ter uma formação musical. Então, isso fazia parte, isso era mais um ideal, vamos dizer, das pessoas que tinham um status social mais elevado. Então... Mas era pago.
Era vago, porque eram pessoas, mas aí revertia só para o conservatório. E não funcionava com sistema de bolsas ou de assistência aos menos favorecidos economicamente? Não, porque a procura era, vamos dizer, pela classe que valorizava, por exemplo, a gente estava vivendo, porque hoje a gente já tem, vamos dizer, por exemplo, quando se falava nas classes mais elevadas, porque, por exemplo, serviço doméstico, então até tem uma expressão que usa muito para o serviço doméstico, que eu acho até hoje em dia é muito inadequada, até o Rio, prendas domésticas, porque as famílias de melhor posição social tinham empregada, tinham quem fazia, quer dizer, aquilo que não era muito prenda, né? Aquilo que é o basquete mesmo do dia a dia. Então, e daí as moças, então, fazer, por exemplo, tanto que existia aulas de trabalhos manuais femininos e masculinos. O feminino era assim, fazer bordado, pano de amostra, todas aquelas coisas. E o masculino já era mais pegar uma serra, fazer um negócio assim, né, de outras coisas. Era dividido, não sei também por quê, porque que eu acho que tanto uma coisa como outra, cada um, dependendo do que gosta de fazer, pode muito bem fazer. Mas era uma visão assim. As moças, e tanto que, por exemplo, quando eu fiz contabilidade, na minha sala de aula eram 35 alunos, 5 mulheres e 30 homens, porque mulher era assim, geralmente era assim, e também magistério também, fala assim, era muito bom a escola, a formação ótima, mas então existia um negócio assim, você faz magistério, se você casar tem seu marido que sustenta, e se você não casar, daí você vai ser professora. Então, era assim, também tinha muito assim, não todo mundo, evidentemente, tinha aquelas pessoas que não pensavam isso, mas muitas vezes era assim, num tipo de escola espera-marido para algumas pessoas. É a situação cultural que vai se modificando assim, através dos tempos, né? Então, o conservatório ele era buscado pelas pessoas assim mais da elite, porque elite para mim tem um significado muito mais do que isso. E também as pessoas assim, e havia muita, vamos dizer assim, a gente vivia numa época de muito mais discriminação em todos os sentidos, é claro. E mesmo essa classe não se preocupou, essa classe que utilizava e mantinha com as mensalidades, os filhos na escola, essa classe também não se manifestou no momento em que surgiu a urgência de... Sabe, esse conservatório, porque essa sociedade mantenedora, na época, já não havia tanta procura também, as moças estavam ficando mais moderninhas, então não seguiam muito mais. Então, o conservatório estava muito deficitário, com muito pouca clientela, com muito pouca clientela. Você pergunta, mas por quê? Quer dizer, então, vamos dizer assim, ficava por conta das pessoas que tinham formação artística e que se interessavam, dessas poucas pessoas tocarem assim naquele local, com os recursos que tinham, o próprio barco, porque não dava para a sociedade mantenedora entrar nisso daí, mesmo porque ninguém da sociedade mantenedora tinha assim uma formação artística adequada, né? A senhora lembra de algum nome da época nesse conservatório? Ai, meu Deus. Maria Anques, parece, que tinha uma professora chamada Maria Anques. Quem estudou, por exemplo, quem pode... eu acho que, vamos dizer, a senhora Terezinha Mercadante que você entrevistou, ela pode te dar assim, mais alguns nomes. Eram assim